Olá, queridos, graça e paz. Nós somos parábolas de Jesus, Mateus 13. Hoje a gente começa com uma sequência de meditações sobre as parábolas de Jesus. O dicionário bíblico dá a definição de parábola. E é importante a gente saber, porque é isso que vai direcionar o nosso pensamento hoje. Vamos pensar sobre o que é uma parábola e o que é ser uma parábola. Dicionário. Parábola é uma narrativa curta, imaginária ou real, que usa linguagem figurada ou alegorias para transmitir, explicar e ensinar verdades espirituais absolutas sobre o reino de Deus. E ninguém usou esse recurso com tanta propriedade como Jesus Cristo. Aliás, a didática de Jesus é extraordinária. Ninguém, nenhum discípulo, nem os religiosos, e nem mesmo depois de Jesus, como por exemplo o apóstolo Paulo, um grande expositor da palavra de Deus, ninguém nunca foi tão efetivo ao explicar o reino de Deus. E as parábolas foram um grande instrumento usado por Jesus para explicar, para ensinar sobre Deus, sobre sua palavra e o seu reino. O evangelista Mateus é o que melhor explica o propósito de Jesus no uso das parábolas. Mateus capítulo 13, versos 10 e 11 diz: Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios dos reinos dos céus, mas a eles não. Queridos irmãos, as parábolas de Jesus têm duas características importantes. Primeiro, um estímulo à reflexão sobre o reino de Deus, sobre a manifestação de Deus sobre nós, sobre ética e valores morais, sobre o rei deste reino e sobre nós diante do rei deste reino. Segundo, uma chamada à ação. O que a parábola significa para mim? O que vou fazer com a mensagem da parábola? O que devo responder a Jesus e seu reino? David Hansen, no livro Arte de Pastorear, diz o seguinte: Uma parábola é uma história cuja intenção é criar uma comparação entre uma coisa conhecida e uma coisa desconhecida. O objetivo sendo iluminar a coisa desconhecida, de forma a trazer ao ouvinte algo de novo, imprevisto, surpreendente. Hansen diz mais, ele diz: A história de Jesus é uma parábola de Deus, porque Jesus é um homem e pode ser visto, enquanto Deus é espírito e não pode ser visto. A vida de Jesus é a história de Deus e do amor de Deus. E à medida que ouvimos e cremos na história de Jesus, Deus realmente chega a nós. E olha só o que Hansen diz, preste atenção. Se Jesus é a parábola de Deus e pregar a história de Jesus traz Deus às pessoas, então, se vivermos nossas vidas seguindo a Jesus, talvez nossa vida possa trazer Jesus às pessoas. Talvez possamos ser parábolas de Jesus. E aqui nós devemos lembrar do propósito de Deus para nós, que somos seus servos, que é fazer discípulos, batizar e ensinar a obedecer. Mateus 28. E que, em certa medida, é fazer refletir sobre o reino de Deus e ensinar a agir em conformidade com a mensagem do Evangelho. Então, sim, nós somos parábolas de Jesus. Pelo menos é o que devemos ser. E como parábolas de Jesus, nós devemos apresentá-lo com as nossas ações e atitudes. Nós devemos apresentá-lo com a nossa vida. Amém. Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.